abrir a Bíblia, irmãos, lá em Lucas, capítulo 12, verso 35. Lucas 12, verso 35. E o que me trouxe, nós estamos todo mundo no mesmo espírito. Que a nossa irmã Fernanda começou abrindo o culto falando dos fins do tempo, nosso irmão Neemias falou dos fins do tempo, e eu vou falar sobre os fins dos tempos. Aleluia! Porque o Espírito de Deus, ele é um só. Amém? E nós estamos em unidade, e essa palavra não é para que nós venhamos nos assustar, mas é uma palavra para que nós venhamos consertar e entrar em arrependimento. O que me levou a trazer essa palavra foi que eu acompanhei hoje, no jornal Hoje, a reportagem sobre o resgate dos 12 meninos e seu treinador na Tailândia. E me chamou a atenção porque foi uma equipe de 1.000 pessoas. Uau! Você consegue imaginar a organização, você conseguir coordenar 1.000 pessoas? Numa equipe unida em um só propósito. Mas o que me chamou a atenção e ministrou meu espírito, que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, é que um dos principais mergulhadores que fez parte desse resgate, ele estava na Tailândia de férias, diga férias, férias, com a sua família. Mas quando ele ligou a TV e começou a acompanhar aquilo que estava acontecendo, Iva, seja bem-vinda. Quando ele ligou a TV e viu o que estava acontecendo, o que esse homem fez? Foi até a Marinha da Tailândia, entregou sua credencial de mergulhador profissional e se habilitou para ser um dos primeiros a trabalhar naquele resgate. Eu fiquei pensando muito sobre isso, porque eu me coloquei no lugar desse homem. E eu pensei que é tão difícil para mim conseguir ter umas férias com a minha família. E se eu tivesse em férias, fiquei pensando, me colocando no lugar desse homem, será que eu ia largar meus filhos, conforto das minhas férias, dinheiro que eu estou gastando para estar na Tailândia, para me apresentar à Marinha, para servir e me colocar em trabalho em favor de pessoas que eu nem sequer conheço. Então, pensando nesse mergulhador, e ele foi um dos primeiros que montou o plano de resgate, e que foi o primeiro que encontrou essas crianças, juntamente com mais 7 na caverna, então puderam trazer ao mundo a notícia de que eles não estavam mortos. O Espírito Santo falou ao meu coração. Ele me disse assim: servo fiel. E então eu fiquei meditando, servo fiel. E eu lembrei que tem uma parábola na Bíblia onde Jesus fala a respeito do servo fiel, a respeito do servo vigilante. Por que esse homem fez isso? Porque dentro dele havia uma chama que ardia. Amém? Porque ele foi criado por um propósito específico de Deus. E quando Deus nos cria com um propósito, e nós vemos aquele propósito que Deus nos chamou, nós largamos tudo para mergulharmos dentro daquele propósito, porque é mais forte que o nosso próprio coração. Quem tem chamado sabe. Você diz, vou largar, não quero mais, enchi o saco, deu. Mas a gente não consegue. Porque dentro da gente tem uma chama que arde. Aleluia! E aquele homem, então, ele foi fiel à missão, ao talento, à capacitação. E porque ele se colocou na brecha, ele abriu o caminho para que 13 vidas fossem salvas. Além de fiel, ele foi corajoso, porque ele foi em busca do desconhecido, ele arriscou a sua própria vida. Como nós vimos que teve um próprio mergulhador tailandês que faleceu, porque ele calculou errado o tempo do ar do cilindro e acabou sucumbindo e falecendo. E a parábola de Deus, aqui nós temos uma parábola, irmãos, que nos incita a termos esse homem como exemplo, a sermos um servo
fiel. Fiel a quem? Ao Senhor e fiel ao desígnio que Deus tem para cada um de nós. A palavra desígnio, ela vem do latim e quer dizer desenho. Desígnio. Quando a gente vai estudar no direito criminal, o desígnio do criminoso, desígnio é de desenho. A gente pensa como é que ele desenhou aquele crime ou aquela circunstância. Mas eu quero te dizer que Deus, quando criou a mim e criou você, Ele nos deu um desígnio. Aleluia. O que é isso? É um chamado, um desenho. Quando Deus estava formando cada um de nós, no Salmo 139, Ele estava desenhando algo para que nós viéssemos executar aqui nessa terra. E esse algo é o chamado. Amém? É aquilo que arde no seu coração. É aquilo que você diz, não vou me envolver, não quero mais saber, mas você não consegue, porque está lá. Aleluia. Foi semeado e plantado por Deus. E você só atinge o seu propósito, eu só atinjo o meu propósito, quando nós cumprimos aquilo que Deus nos designou. Amém? Vamos ver então Lucas, capítulo 12, verso 35. Diz assim a palavra do Senhor. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar-se à mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, se vier na terceira vigília, e se os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estás vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro, Senhor, dizes esta parábola a nós ou também a todos? E disse-lhe o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhe dar a tempo ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração, o meu senhor tarda a vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do meu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito também se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Amém. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui nessa noite, nós queremos entender a Tua palavra. Espírito Santo, nos ajuda a termos um entendimento do que Tu queres falar conosco nessa noite. Leva agora cada mente, cada coração cativo ao senhorio de Jesus Cristo e fala conosco, porque nós queremos Te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui nesta palavra, Jesus estava falando por parábolas. 30% de todos os sermões de Jesus, ele falava através de parábola. Parábolas com alegoria. O que significa isso? Jesus contava uma história, mas nessa história haviam metáforas. Né? Ele falava sobre coisas terrenas, mas, na verdade, a sua mensagem não se dirigia somente às coisas terrenas que ele estava falando, mas às coisas espirituais que haveriam de vir. Nesta parábola aqui, Jesus fala de dois servos. Um que espera, que anseia pela vinda do seu Senhor, e outro que quer manipular, e se pudesse dizer ao seu Senhor, não venha, ele gostaria que ele não viesse. Ele está qualificando, quantificando e mostrando a diferença entre aquele servo vigilante e aquele que não vigia. Entre aquele servo que é fiel e aquele que não é fiel. Entre aquele servo que serve e aquele que não
serve. Amém? E no versículo 36, quando Jesus começa a dizer, estejam cingindo os vossos lombos e acesa as vossas candeias, Jesus estava dizendo versículo 35, o que era cingir os lombos do ponto de vista terreno. Cada vez que o povo, que nos tempos bíblicos se ia trabalhar, cingir os lombos, você colocava uma roupa que ela lhe dava possibilidade de trabalho. Você somente amarrava ela na cintura, a gente vê nos filmes bíblicos, aquele desenho que a roupa fica comprida até os pés e as túnicas, ela era cingida. Isso significa que a pessoa ficava com as mãos e com as pernas livres para poder trabalhar. O que era a candeia? Era o que trazia luz para a escuridão. Mas Jesus não estava falando de cingir os lombos apenas do ponto de vista físico, de você trocar uma roupa e trabalhar. Jesus estava falando, quando ele dizia, cinjam os seus lombos, ele estava dizendo, ei, você tem um nobre propósito para cumprir. Aleluia. Ele estava falando de chamado, ele estava falando de comissionamento, ele estava falando de missão, ele estava falando de desígnio. Amém? Vai encaixando o que Deus está falando com você aí. Amém? E quando Jesus falava a respeito de estar acesas as suas candeias, ele não estava dizendo apenas de você ficar num lugar onde você espera que se ligue a luz, mas Jesus estava falando da grande noite que vai ser transformada em grande dia, que é quando ele vier para buscar a sua igreja. Aleluia. Sabe, por muito tempo eu ia à igreja, mas eu não acreditava que Jesus viria para buscar a sua igreja. Talvez hoje você está aqui nessa noite e você diga, pastora, eu creio em Jesus, eu creio na Trindade, eu creio nos evangelhos, mas eu não consigo entender que Jesus virá buscar a sua igreja. Isso para mim não parece real, mas a palavra de Deus diz que é real. Ele está falando do quê? Do arrebatamento. E Jesus, no verso 36, ele diz, e sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor. Quando ele houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Esta parábola aqui, ela faz uma remissão a Apocalipse 3:20, que diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. É o grande chamado que Deus tem na vida do homem e da mulher. É o chamado de salvação, é o chamado de remissão, é aquilo que ninguém pode fazer por mim e que você não pode fazer por ninguém, que é morrer pelos nossos pecados. Aleluia. Que foi o que Jesus fez. Ele se entregou e morreu para que eu e você tivéssemos salvação. Então a parábola de Jesus é tão sábio que ele fala de ministério nessa parábola, mas antes de ministério ele tem que falar de salvação, porque se nós não fomos salvos, nós não podemos ser servos. E Jesus começa tudo pelo começo, nunca pelo fim. Então ele começa ministrando os corações e começa dizendo às pessoas, eis que estou à porta e bato. Nessa noite, Jesus está falando com você. Você já abriu a porta do seu coração para Ele? Você já permitiu que Jesus entrasse? Você já se confessou, Jesus, Tu és o meu Senhor e meu Salvador? Jesus, eu quero que Tu tenha remissão e perdão dos meus pecados. Jesus então começa a dizer no versículo 36, Ele começa a ministrar que aquele servo que espera de forma vigilante. O que é esperar de forma vigilante? É estar vigiando. Você já vigiou alguém ou alguma coisa? Eu já. Nos primeiros dias que o Fernando nasceu, e eu acho que é um instinto de mãe, a gente não dorme no hospital, né? Porque o pai dorme, mas a mãe fica, meu Deus, é tão molinho, é tão pequenininho. E aí o que acontece? A gente começa a vigiar e vai vigiando. E cabeceia. E aí acorda e dá uma olhada e você está com sono. Irmãos, vigiar é terrível. Porque uma hora o sono bate, uma hora o cansaço vem, uma hora o desânimo pega.
E então, para nós estarmos vigilantes, nós precisamos estar o quê? Completamente acordados. Aleluia! Para estarmos vigilantes, nós precisamos ter o quê, irmãos? Paciência. Ninguém vigia sem paciência. Porque vigiar sem paciência não é vigiar. Jesus está falando com você? Amém? Está falando comigo. E no verso 37, então, Jesus vai dizendo o seguinte: bem-aventurado, olha as bem-aventuranças, aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. Bem-aventurado, aqui o Senhor está falando de recompensa. Uau! Esse é o ano de recompensa. O que está escrito aqui? Recompensa. Deus nos deu uma palavra. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Aleluia! Quem sabe quantos estão vivendo um ano difícil? Um ano onde as coisas não acontecem, ou as coisas acontecem em desacordo com aquilo que você sonhava, com aquilo que você planejou. Eu quero te dizer algo. Atenção, há uma recompensa. Não de homens, mas eterna de Deus. E aqui Jesus está dizendo: ei, aquele servo que eu achar vigilante, eu vou dar uma recompensa. Qual é a recompensa? Eu vou inverter a ordem natural das coisas. Em vez do servo me servir, eu vou assentar à mesa e eu o servirei. Uau! Você já imaginou? Das coisas espirituais que estão escritas aqui nesse texto, mas se você é um homem carnal, se você é uma mulher carnal, você não vai entender nada. Por isso, peço ao Espírito Santo que te ajude a discernir o que está escrito aqui nessa palavra e que você possa receber no seu coração o que eu estou ministrando aqui nessa noite. Jesus está dizendo: irmão, se você estiver vigilante, eu vou te servir. Você vai dizer: uau, eu vou ter uma BMW, eu vou morar num condomínio maravilhoso, e glória a Deus por isso. Eu vou ter um avião, eu vou ter um helicóptero. Não. Você até pode ter isso aqui nessa terra, isso não é pecado. Amém? Mas o que Deus está nos dizendo aqui, quando Ele está nos dizendo que Ele vai nos servir, Ele está dizendo que aqueles que aceitam a comissionamento de um serviço espiritual, Ele vai derramar bênçãos e capacidades incomparáveis sobre a tua vida. Receba em nome de Jesus. Revestimento, não humano, mas revestimento que vem do alto, que só Ele pode dar. E mais que isso, a grande recompensa que nós podemos ter aqui nessa terra, não é o que nós fazemos, mas é aquilo que nós nos tornamos quando Cristo entra em nós. Aleluia! Essa é a grande sacada do Evangelho, e que eu só estou começando a entender agora. Quando Cristo entra em você de tal forma que você passa a ser coparticipante da sua aflição e do sofrimento de Cristo. Ninguém diz amém? É que para você ser coparticipante do sofrimento de Cristo, você vai ter que enfrentar uma cruz. E nessa cruz, você vai ficar sozinho. Porque Jesus ficou sozinho. Todos nós temos um momento do nosso ministério, do nosso chamado, da nossa vida, em que nós vamos dizer: Senhor, Tu me deixou sozinho. E o Senhor vai te responder: não, eu não te deixei sozinho, porque eu estou contigo. Eu retirei os homens da tua volta, para que a glória seja toda minha e de mais ninguém. Aleluia! Se Deus te deixou, te permitiu você ficar num momento de solidão, é para que a glória da tua vida seja manifesta para Ele e não para homem nenhum. Aleluia!
Então, irmãos, nesta parábola, quando Jesus diz, você vai se assentar e eu vou te servir, ele está dizendo que você será capacitado por ele, mas o maior milagre, você será transformado e você será como ele. Aleluia! Jesus será duplicado na tua vida e você vai entender a palavra de 2 Pedro 1,4, que diz assim: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiquei participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, participantes da natureza divina. Uau, que peso de glória! Participante da natureza divina. Se Jesus sofreu pela igreja, você vai sofrer pela igreja. Se Jesus enfrentou uma cruz, você vai enfrentar uma cruz. Se Jesus ficou sozinho, você vai ficar sozinho. Se Jesus sofreu, você sofrerá. Se Jesus foi traído, você também será. Porque isso é promessa de Deus. Porque a palavra respalda que nós seremos coparticipantes da natureza divina. Aleluia! E a palavra segue nos dizendo, em Efésios 3,19, conhecei o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aleluia! Você quer ser pleno em Deus? Você precisa ser parte da sua natureza divina e você precisa permitir que o Cristo ressuscitado se faça presente na sua vida. Aleluia! Irmãos, eu tenho vivido dias em que só agora para mim está caindo a ficha do que de fato é o Evangelho. O que de fato é ser coparticipante da natureza divina. É um lugar onde você vai se encontrar que somente o Espírito Santo de Deus vai te consolar. Não tem palavra de amigo, de marido, de pastor, de irmão. A única palavra e o consolo você vai encontrar nele, como Cristo somente encontrou a esperança em Deus quando ele estava na cruz. Uau! Vocês conseguem me entender? Isso é tremendo. Que bom que esse culto está sendo filmado. Porque Deus está me revelando coisas aqui nessa noite. Eu estou compartilhando com vocês. Aleluia. E então Jesus chega ministrando no verso 38, dizendo o seguinte: e se vier na segunda vigília, se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. E se vier... Tem outra tradução que diz quer venha, quer não venha. Por que segunda vigília, terceira vigília? Porque os judeus, eles tinham uma necessidade, um costume de dividir a noite por vigílias. A noite ela era dividida. Então, a igreja primitiva, desde que Jesus morreu e ressuscitou, todos os dias ela esperava a volta de Jesus. Tão diferente da igreja que nós temos hoje no mundo. A volta de Jesus é algo tão longe da nossa realidade. Não é verdade? Nós fazemos longos planos, nós compramos casa para pagar em 20 anos. Nós nos preocupamos com a nossa velhice. E amém, glória a Deus por isso, não é pecado. Mas vocês conseguem entender o quanto a vinda de Jesus está longe da nossa vida pessoal? Ou está perto? Eu não sei. Eu pergunto se você crê que ele vem. Aleluia, você crê. Então, o quanto do teu dia tem sido pensando na vinda de Jesus? O quanto das tuas orações tem sido pensando, Maranata, ora vem, Senhor Jesus? O quanto do teu ministério tem sido voltado para quando ele vem? O quanto? Nós vimos aqui no domingo passado que o amor não é palavras, que o amor é atitude. E se você ama a sua vinda, o que você tem feito para que de fato ele venha? As tuas orações incluem o pedido que Jesus venha ou não? Muitas não. Porque nós não conseguimos ser coparticipantes da natureza divina. Mas há uma promessa que nós seremos, mas para que nós venhamos a ser, nós temos que querer. E sermos esse servo que vigia
pacientemente. Sabe? Aquele servo que vigia com os palitos de dente. Quem já viu os desenhos, né? Para que possamos ser coparticipantes da glória de Deus. E que todos os dias na nossa boca nós possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia! Mas é difícil nós dizermos Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque para que eu possa dizer, ora vem, Senhor Jesus, eu preciso estar com uma vida consertada. Eu preciso estar com uma vida de santidade. Eu preciso deitar de noite e a minha consciência não me acusar dos meus pecados e dos meus erros. Quando eu digo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, eu estou dizendo que eu estou pronto para que Ele venha. Aleluia. E nós precisamos, irmãos, ser essa igreja, em nome de Jesus, que anseia que Ele venha. Porque quando nós ansiamos a sua presença, quando nós ansiamos que Ele venha, nós podemos cantar que Ele é a nossa obsessão e Ele vem. Porque tudo que Deus deseja é ser o centro da minha e da sua vida. Porque Ele nos criou com um propósito de relacionamento. Aleluia, de paixão, de amor, de intimidade. Deus não nos chamou para que nós venhamos esquentar os bancos da igreja. Deus nos chamou para que nós venhamos nos relacionar com Ele, por causa desse relacionamento impactar a sociedade que está esperando uma resposta lá fora. Aleluia! Deus não quer que nós sejamos cristãos convencionais, porque os cristãos convencionais não creem que Ele vem. Ele quer que nós sejamos aqueles que fazem a diferença, onde quer que nós estejamos. Aonde nós dizemos, Senhor, eu amo a Tua vinda. Senhor, pode vir. Porque tudo aquilo que Tu tem posto na minha mão para fazer, eu tenho feito. Mas isso, irmãos, é algo natural do ser humano. Porque se nós lermos ali, no verso 41, Pedro diz, Senhor, Pedro era o porta-voz dos discípulos. Tu dizes essas parábolas para nós ou para eles? Pedro já se colocando num lugar de arrogância, de orgulho, já achando, eu sou o cara. Sou o porta-voz dos discípulos. Estou com Jesus manhã, tarde e noite. É óbvio que essa palavra não é para mim. E Jesus estava falando justamente para aqueles a quem muito foi dado. E talvez o maior receptor dessa mensagem, de todos aqueles que estavam ali, era justamente Pedro. Porque ele estava ao lado do mestre. Ele recebeu do mestre, ele foi capacitado, ele foi ensinado, ele recebeu dons, ele recebeu talento. A personalidade dele estava sendo moldada, estava sendo transformada. Então, ninguém mais tinha tanto destino quanto Pedro nessa mensagem. Mas nós somos assim. Deus nos dá um pouquinho e nós já achamos que somos grande coisa. Deus nos usa um pouquinho, o orgulho já sobe o coração. Nós já achamos que nós somos a cara. Só que não é assim, irmãos. Aleluia, nós somos um corpo. Amém? Precisamos uns dos outros. E aqui Jesus estava exortando justamente ao contrário. Jesus estava dizendo o seguinte, eu quero fazer referência a 1 Tessalonicenses 4, 15 e 18, diz assim, diz-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim seremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com esta palavra. Uau! Olha o que o texto diz. Quando tiver problema, dificuldade, aflição, divisão, consola o teu irmão com a vinda de Cristo. Porque Deus está vindo.
Palavra do início do culto, vinda de Cristo. Palavra de ministração do louvor, vinda de Cristo. Palavra do púlpito, vinda de Cristo. Você duvida que Ele vem? Aleluia. Verso 42 diz assim: e disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhe dar a tempo a ração? E aqui Deus já começa a falar com um servo, que Ele designou uma tarefa. Essa tarefa é dar alimento, e o alimento podia ser diário, o alimento podia ser mensal, o alimento podia ser semanal. Mordomo. Sabe o que é mordomo? Aquele que serve. Pode ser também trocado por governante, aquele que administra. E aqui Jesus estava dizendo assim: quem seria o prudente que seria fiel? O Senhor não está presente, mas o mordomo sabe o que fazer. Aleluia. O nosso Senhor não está presente aqui em corpo físico, mas Ele está em espírito. E o que eu e você havemos de fazer? O que havemos de fazer? Obedecer a sua palavra. Nós não podemos manipular a palavra de Deus, porque Ele deixou a prescrição. Sabe aquele paciente que manipula a medicação? O médico diz, tomar 10 miligramas 2 vezes ao dia. Ele corta no meio e toma 5 uma vez ao dia. O que ele está fazendo? Está sendo infiel à receita. Está sendo infiel à prescrição. E aqui o Senhor está nos exortando, aqui no nosso coração, no nosso chamado, no nosso ministério, haja o quê? Fidelidade. Aleluia. Fidelidade para com o Senhor. Fazer conforme está prescrito na sua palavra. Porque o verso 43 diz, bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Por quê? Porque você querendo ou não, gostando ou não, concordando ou não, histórica e profeticamente, sempre há uma prestação de contas. Aleluia! Não entre homens, mas entre você e Deus. Entre eu e Deus. Aleluia. E essa prestação de contas é o que gera em nosso coração algo que é chamado temor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aleluia. Sabemos que daremos conta da nossa ação ou da nossa omissão. Porque quando Ele vier, Ele olhará o que eu e você estamos fazendo. Quando Ele vier, Ele nos prestará, pedirá contas do que nos foi confiado. Sabia que o seu ministério não é para você, é para os outros. Os maiores beneficiários do seu chamado não é você, é os outros. E você sofre por causa do seu chamado em favor de outros. Aleluia, isso é cristianismo. Isso é encontrar a cruz. Isso é ser coparticipante da natureza divina. É por isso que as pessoas nos olham e não entendem. É por isso que as pessoas dizem, larga isso aí, vai viver tua vida. E você não consegue. Porque não é para você. É uma essência de DNA. É uma chama que arde em amor a Cristo e pelos outros. Aleluia. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, diga justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Aleluia! Se o texto diz lá em Timóteo que é a todos que amarem a sua vinda, é possível você amar a vinda de Jesus. E quando você amar a vinda de Jesus, você vai viver para a sua vinda.
Aleluia. Você não vai virar um alienado, você não vai largar sua profissão, você não vai abandonar tudo que Deus te confiou, mas o centro do teu relacionamento e da tua vida, o centro das tuas atitudes, o propósito de tudo, a cada decisão que você tomar, você vai lembrar: eu amo a sua vinda. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Não vou me estender mais, já estou terminando. 1 Coríntios 3 diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro ou prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Preste atenção. Olha o que a palavra diz. Se alguém sobre este fundamento, se alguém usando o nome de Cristo, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, este então receberá o galardão. Aleluia! O fundamento da nossa fé, irmãos, é Cristo. O fundamento da nossa fé não pode ser uma igreja, o fundamento da nossa fé não pode ser o pastor nem a pastora, o fundamento da nossa fé não pode ser líderes, o fundamento da nossa fé não pode ser o meu ministério. Às vezes o fundamento da minha fé não é Jesus, mas é o meu ministério. É o que eu faço. Eu posso ser uma pastora sem fundamento de fé em Cristo. Eu não é, pastores. Eu posso ser uma diácona, eu posso ser um presbítero, eu posso ser um evangelista, pode ser um cantor, que o fundamento da minha fé não é Cristo. É qualquer coisa que está escrito aqui, é madeira, é feno, é palha, é um edifício de ouro. E então, Jesus vem, e Ele conhece quais são as nossas obras. Aleluia! Irmãos, verso 45, diz assim: mas se aquele servo disser em seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora em que ele não sabe, e separar-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. Jesus está falando de um servo que não quer que ele venha. Como nós vamos ver muitos nos últimos dias que estão usufruindo de títulos, PhD divindade. Até isso tem hoje por aí. Nada contra, né? Apóstolo e bispo e DDD, divíssima divindade, estão usufruindo das coisas que o seu Senhor deixou. Mas não querem que Ele venha. Porque usufruir de tudo aquilo que o Senhor deixou, Ele o proporciona, é bom. E esse servo, se ele pudesse retardar a vinda do seu Senhor, ele retardaria. E se ele pudesse que o Senhor não viesse nunca, ele diria: não vem. Porque é um servo egoísta. É um servo que quer viver para si mesmo. É um servo que só se importa com os outros, consigo e não com os outros. E esse servo não ama a vinda de Jesus. Esse servo somente quer o quê? Se beneficiar com o que ele pode através daquilo que o Senhor deixa. Vive momentos momentâneos, prazerosos, como diz a palavra de Deus que nós estamos lendo aqui. Momentos de satisfação da carne, momentos onde ele só busca os seus prazeres carnais e não as coisas espirituais. Mas a palavra de Deus nos diz, lá em Gálatas 6:7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também
ceifará. Aleluia. Quem semeia vento colhe o quê? Tempestade. Ditado popular, mas com fundamento bíblico. Porque a palavra de Deus diz, porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas que o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Aleluia! Quantos creem que a vida eterna existe, não é apenas um sermão de uma pastora numa noite fria? Amém. Ela há de vir. Aleluia. A vida eterna. E o que eu e você temos feito pela nossa vida eterna, irmãos? Temos sido servos que amamos a sua vinda, servos fiéis ou servos infiéis e egoístas, que se possamos dizer, não vem Jesus, não volta, porque nós não amamos a sua vinda. Finalizando, verso 46 diz assim, virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. Essa é a maior lição escatológica de toda esta palavra, que é o juízo de Deus para com os homens, que não falha. E o que nós temos feito, irmãos? Qual tem sido o fundamento da nossa fé? Aleluia! Em que temos fundamentado aquilo que nós cremos? E aí vem o versículo 48, que é uma chapuletada na cabeça dos líderes da igreja cristã. Porque a palavra diz assim, mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito foi dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Misericórdia e não aleluia, digo eu nessa noite. Porque aqui o texto está nos dizendo um princípio que nós detestamos como seres humanos, que é o princípio da aplicação da responsabilidade humana. É um princípio bíblico. Responsabilidade humana. Por que eu digo que nós não gostamos? Porque lá no Éden, quando Deus perguntou a Adão e Eva, o primeiro pecado entrou no mundo, que fizeste? Adão, como um bom covarde, me perdoem os irmãos, disse, foi a mulher que tu me deu. A mulher, como outra covarde, foi a serpente. E assim, nós estamos em 2018 e ninguém tem culpa de nada. A culpa é do meu irmão. E do meu irmão passou para o meu outro irmão. E ninguém assume a responsabilidade pessoal dos seus pecados. E aqui Deus exorta os líderes da igreja cristã, aqueles que têm chamado, aqueles que têm comissão, aqueles que ganharam dons, aqueles que foram separados, aqueles que têm visão espiritual, aqueles que têm ouvidos espirituais, aqueles que têm sensibilidade ao mundo sobrenatural. Deus está dizendo, atenção, você que tem, cuidado. Porque quanto mais você tiver, mais você será cobrado. Misericórdia. Atenção! Você que se julga grande porque foi separado para os 5 ministérios da igreja, profeta, pastor, apóstolo, evangelista. Atenção, você, sim, você, muito te será cobrado. Misericórdia. Que Deus falou profundamente ao meu coração com esse texto bíblico nesta noite. Aleluia. Quanto mais recebemos de Deus, mais responsabilidade nós temos. E lá em Tiago diz assim, meus irmãos, muitos de vocês não sejam mestres, sabendo que receberão o mais duro juízo. Sabia que quanto mais você conhece da palavra de Deus, quanto mais Deus derrama sobre sua vida, mais Deus vai lhe cobrar?
E nós temos um amigo que nós queremos pregar para ele. E ele diz assim, não, Mateus e Aline, para, eu não quero ouvir. E nós dizemos por quê? Porque eu não quero ser cobrado. Então, eu não quero saber, não falem, eu não quero ouvir. Princípio bíblico. A quem muito é dado, muito será cobrado. Aleluia, irmãos. Finalizando, então, essa mensagem, eu quero compartilhar com vocês 3 princípios. Rapidamente. Número 1. Não tenha Deus como rotina na sua vida. Aleluia. Às vezes, Deus vira só mais uma coisa na nossa vida. Assim como a gente faz a unha toda semana, a gente também vem na igreja toda semana. Assim como a gente bate o cartão na empresa, a gente bate o cartão na igreja. E Cristo passa a ser rotina. E nós passamos a ser, de acordo com a palavra, servos infiéis. Porque quando Cristo é rotina na minha vida, eu não amo a sua vinda. Aleluia. Quando Cristo é rotina na minha vida, as minhas atitudes não são pensando na vinda dele, são pensando naquilo que apraz o meu coração, naquilo que é melhor para mim, naquilo que eu entendo que é mais coerente, mas às vezes o que Deus vai te permitir são incoerências por causa da vinda dele. Aleluia. Lição número 2. Não ande segundo a carne. João 3,6. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Aleluia! Que nós possamos sair daqui nessa noite convictos que nós somos nascidos do Espírito. Portanto, as nossas obras não serão obras carnais, mas serão obras espirituais. Aleluia! 3ª lição. Deus tem uma porção para todos nós. Essa porção inicia com salvação, passa pelos dons e termina no chamado. Como Cristo inicia a parábola? Eis que estou à porta e bato. Como ela termina? Cobrando a quem ele deu o quê. E finalizando, eu quero te convidar, se coloque em pé nessa noite, amém?